Quem me acompanha mais de perto sabe que eu sou apaixonado pela literatura russa e no vídeo de hoje eu quero te mostrar algumas leituras que eu sempre dou de sugestão para meus pacientes, principalmente quando eles querem mergulhar um pouco nesse mundo existencial ou querem começar a ter um hábito de leitura por meio de boas leituras clássicas que falam sobre o ser humano, sobre a existência, e eu sempre indico a literatura russa. Primeiro porque eu sou apaixonado e depois porque de fato eu vou comentando um pouquinho aqui dos livros que eu vou indicar. São livros que os autores nos fazem mergulhar no mais profundo da existência humana, as suas camadas psicológicas, espirituais. É realmente uma leitura complexa que nos coloca diante do complexo que é o ser humano e as suas vivências, as suas experiências. Então, primeiro, eu vou indicar aqui aleatoriamente, sem um nível de mais fácil, mais difícil. Na verdade, todos os livros que eu vou indicar agora, eu julgo que todos são leituras introdutórias para a literatura russa. Não vou dizer qual é o melhor, qual é o pior autor, porque o pior não existe, na verdade, na minha opinião, mas qual que seria o melhor para começar, eu vou deixar totalmente ao seu critério de escolha. Se você já leu alguma dessas leituras que eu vou indicar, bota um comentário aqui de qual que você mais gostou, do porquê, qual escritor você achou mais simples de ler, de entender, qual o mais complexo. E aí eu vou indicando, como eu falei, sem níveis de hierarquia, de dificuldade ou de facilidade, mas na minha concepção, todas essas leituras, elas são leituras introdutórias que vão te ajudar a conhecer o mundo, a escrita da literatura russa. E vamos para o primeiro livro, que é um livro que eu não dava nada por ele, eu demorei muito para lê-lo, na verdade não tinha muito interesse, e quando eu li eu falei, meu Deus, que livro fantástico. E é um livro que eu gosto muito de indicar, principalmente para quem gosta de romance ou de uma literatura mais leve. O livro que eu estou falando é Primeiro Amor, do Ivan Turgenev, um livro realmente muito bom. Conta a história de um menino de 16 anos que se apaixona por sua nova vizinha, e é uma trama de sedução, uma trama melancólica que nos envolve, como toda literatura russa, nos envolve na cena, nos envolve nas emoções, e que traz muito, a gente pode fazer uma leitura psicanalítica da história, né? Aquela questão do amor que é buscado, que não é correspondido, que nos envolve, e de uma forma muito simples e muito clara, Ivan Turgenev ele vai mostrando essas camadas da paixão e do amor não correspondido. E olha só, acabei de abrir uma página aqui, e a expressão é: não amar é impossível. Isso daqui é uma fala que essa vizinha do rapaz, que se chama, deixa eu ver aqui, cadê o nome? O Vladimir Petrovich, ele é esse menino de 16 anos, que se apaixona por essa moça, a Zendaya, e ela fala que não amar é impossível. Ou seja, amar é aquilo que é mais inato do ser humano. Ainda que nós não tenhamos consciência do amor que nós temos para com os outros, ou da paixão que brota em nós, em muitas situações, em muitos momentos, é impossível não se apaixonar, é impossível não amar. E aí essa história que esse livro vai contar de um amor, de uma paixão não correspondida, e todos os embrólios que acontecem quando um amor não é correspondido. Fica essa primeira indicação para vocês. Essa segunda indicação é um livro que provavelmente, se você conhece um pouco o mundo da literatura, já ouviu falar, não precisa ser conhecedor da literatura russa para conhecer ou ter ouvido falar desse livro. A Morte de Ivan Ilitch, do Lev Tolstói. Um livraço, profundo demais, existencialismo puro para quem gosta de filosofia existencialista, psicologia existencialista, essas reflexões que nos colocam diante da finitude humana. A logoterapia bebe muito daqui. O Viktor Frankl faz citações dessa obra ao longo de suas obras, e são reflexões de um homem no seu leito de morte e que fica apenas com seu servo, nada mais. A família o abandona, ele não mais trabalha e percebe que todo o seu esforço e desgaste no trabalho não valeram de nada, porque na verdade aqueles que ele amava, aqueles que ele gostaria que estivesse ao seu lado, ele escuta conversando atrás da porta, que na verdade contam os dias e as horas para que ele possa morrer, porque na verdade a sua existência agora pesa sobre os outros, a sua doença pesa sobre aqueles que ele julgava que cuidariam dele, estariam ao lado dele. E fica ali o empregado, né, sempre o servindo, sempre cuidando dele, e ele fala que o sentido da vida acaba agora se revelando na presença desse empregado, aquele que ele julgava que não ficaria, aquele que ele jamais imaginava que estaria ao seu lado, agora é aquele resquício de esperança,
e esse livro ele vai até o último suspiro, um suspiro realmente de desgosto pela vida, que termina com as suas implicações, que o personagem acredita que não deveria viver, não deveria ser assim o final. Isso daqui nos coloca diante de muitas questões sobre a finitude humana, como eu falava, sobre o nosso próprio fim, e reflexões de como que nós chegaremos talvez ao final da nossa vida. Será que estaremos com aquele que nós amamos ao nosso lado? Ou será que realmente nos sobrará aqueles que nós nunca imaginamos que ficariam? E esse livro aqui foi um dos livros que eu mais utilizei na produção do meu livro, O Sofrimento Humano. Esse trecho aqui ele é muito significativo, veja só. O doutor dizia que os sofrimentos físicos dele eram terríveis, e dizia a verdade. Mas os sofrimentos morais eram mais terríveis que os físicos. E nisso consistia a sua tortura maior. No meu livro, O Sofrimento Humano, eu falo da distinção entre sofrimento físico, sofrimento psíquico e o sofrimento espiritual, e dentro da camada do sofrimento espiritual, ou seja, do sofrimento que é propriamente humano, eu elenco outros subtipos de sofrimento, e um deles é o sofrimento moral. Quando a moralidade seja aquela que é originária de nós nos colocamos dentro de uma moral, ou então que outros colocam sobre nós como uma meta a ser alcançada de comportamento, de conduta, bom, essa moralidade acaba nos fazendo sofrer. E aqui nesse livro também relata muito disso, porque o doente que está sofrendo, que está morrendo, Ivan Illich, ele começa a pensar de como ele se comportava no seu trabalho, como que ele tratava os outros, e a troco de quê? A custa de quê? Agora ele não tem mais nada, agora ele só se depara com o fim da vida e vê que tudo que ele fez, de bom e de ruim, mas principalmente de ruim, a imoralidade que ele viveu não paga a conta diante do fim. Agora, esse terceiro livro, a gente pode caminhar da utilidade humana até o sentimento de inutilidade, aquilo que o próprio título já vai trazer, a palavra supérfluo. Então, eu estou falando do livro também do Ivan Turgenev, Diário de um Homem Supérfluo. Esse livro aqui, ele é curtinho, simples, olha só a finurinha dele, mas também muito profundo, muito literal nisso que eu acabei de falar, entre a utilidade e a utilidade. Quando o autor vai escrevendo um relato, literalmente um diário de um homem que vai contando os seus dias, que é esvaziado de utilidade e, por consequência, de sentido, ele não consegue entender o porquê que ele vive, o porquê que ele faz o que faz, e como que é essa dinâmica da vida, sempre se sentindo supérfluo. E a gente vê que o núcleo desse problema está justamente na comparação dele com os outros. E além disso, traz uma outra reflexão para a gente, que é a reflexão do amor próprio. Para você não se sentir uma pessoa supérflua, você precisa se amar acima de tudo, precisa reconhecer o seu valor. A gente vê um diário que está sendo escrito diante de alguém que não reconhece o seu valor e, por consequência, fica colhendo migalhas, procurando migalhas de que o outro possa mostrar que ele vale alguma coisa, que o que ele faz tem algum valor. Mas só que nada mostra, ninguém prova esse valor para ele. Então, o Diário de um Homem Supérfluo ele vai falar muito da nossa crise atual, de um utilitarismo que nós precisamos produzir por produzir, e ao mesmo tempo muitas vezes essa produção ela é esvaziada de sentido, seja produção de conteúdo, produção de trabalho, produção em busca de capital, de dinheiro. Tudo isso no final a gente pode olhar e falar, para que eu fiz tudo isso? Se não preenchermos isso de valor próprio, de amor próprio, a consciência do porquê eu faço o que faço, porquê que eu produzo, porquê que eu crio, em algum momento tudo isso pode desabar sobre nós e a gente acabar se sentindo exatamente um homem, uma pessoa supérflua, sem motivos necessários para continuar fazendo o que já fizemos, sem reconhecer o valor e o amor que nós colocamos um dia naquilo que nós produzimos. Então esse livro ele traz para a gente essa consciência, esse olhar mais atento sobre nós e sobre o que nós fazemos. Meu quarto livro indicado para você é Gente Pobre, aí sim, do autor que eu mais gosto, mais admiro na literatura russa, Fyodor Dostoiévski. E esse livro, Gente Pobre, é uma troca de cartas entre dois vizinhos, um funcionário público e uma jovem órfã injustiçada que fica por último na sua família, sem dinheiro, e ele também na mesma situação, apesar do seu trabalho, que por vezes tenta ajudá-la. E nessas trocas de carta, que é uma forma muito nova também do Dostoiévski de escrever, ele vai relatando as alegrias, as felicidades e os sofrimentos desses dois personagens. É interessante que eles
em alguns momentos ficam felizes juntos, passam por sofrimento juntos e relatam ao mesmo tempo isso. Quando um tenta desistir, apesar do seu sofrimento, o outro o coloca para cima, fala que tudo vai dar certo, que é preciso se apegar às esperanças e não desistir. E assim os dois eles vão buscando uma felicidade no final, né? E cada página, cada carta é sempre um buscar melhorar a vida entre o desistir e o não desistir, um apoiando o outro. Em nenhum momento os dois chegam a um consenso que, de fato, vamos parar de lutar, vamos entregar a nossa vida e nos assumirmos gente pobre. Na verdade, eles não se envergonham disso, mas lutam contra esse sentimento, contra o fracasso e contra as tristezas que se impõem sobre eles. E eu quero ler um trecho desse mesmo livro, onde ele vai falar do papel da literatura, principalmente para essa pessoa pobre, na condição que eles dois estão. Eles trocam também livros e trocam leituras, e aqui o personagem principal ele vai descrever o papel da literatura para a situação desses dois personagens. Ele diz: a literatura é uma coisa boa, Varienka, muito boa. Disso me inteirei anteontem através deles. É algo profundo, é algo que edifica e fortalece o coração das pessoas. E há muito mais coisa ainda escrita sobre tudo isso num livro lá que eles têm. Muito bem escrito. A literatura é um quadro, ou seja, em certo sentido, um quadro e um espelho. É a expressão da paixão, uma crítica tão fina, um ensinamento edificante e um documento. Isso tudo eu fui pegando em companhia deles. Ele está relatando aqui o momento em que ele trabalhou com pessoas ricas e ele percebeu que essas pessoas ricas elas possuem uma conduta que se reflete a partir das suas leituras. Bom, eu sei que no Brasil eu acho que a gente não pode falar muito isso, mas pelo menos aqui no tempo de Dostoiévski, nesse contexto, gente pobre neste livro vai relatar que as pessoas que tinham mais poder aquisitivo, que eram mais reconhecidas na sociedade, elas tinham a sua conduta também refletida a partir da literatura, de bons livros, de boas leituras, que os ajudavam a ser quem eles eram na sociedade. E se eu amasse há mais de 20 anos, eu não amaria mais do que eu amo agora. Essa é a citação do livro que eu vou indicar agora, que é Noites Brancas, do Fyodor Dostoiévski também. Daqui é um dos primeiros romances que ele escreve. E esse romance se passa na cidade de São Petersburgo, onde o sol quase nunca se põe, e os ornamentos da cidade, suas pontes, seus castelos, suas construções, se tornam como um personagem da própria narrativa. São noites que vão sendo narradas pelo protagonista, e esse protagonista ele vai atrás também do seu grande amor em diversas noites. E eu não vou te contar o que acontece nessas noites, mas eu vou te dizer que é verdade que o amor nos coloca diante de noites que são escuras e que de repente elas se tornam claras. E às vezes noites claras que vão escurecendo sem que a gente quisesse. Bom, repito essa citação: se eu amasse há mais de 20 anos, eu não amaria mais do que eu amo agora, porque o amor acontece agora, porque o amor de fato, intensamente, ele se vive e ele é amado agora. Leia Noites Brancas e eu tenho certeza que você, até mesmo você que não gosta de romance, que nunca leu romance, eu, por exemplo, nunca havia lido romance. Esse daqui foi o meu primeiro romance na vida e foi um livro que me sugou. Não me tornou um romântico, tá? No sentido de literatura, não. Mas é uma escrita muito real, uma escrita muito profunda, e que, por incrível que pareça, Dostoiévski, ele vai na contramão da sua época, no momento que ele escreve esse livro, porque era a época do realismo. E ele traz um realismo romântico. Ele não foge da realidade das emoções, dos encontros, do desencontro, da noite, do lugar, da expectativa, sobretudo da expectativa. Ele não foge disso, mas pelo contrário, ele traz essa realidade recheada de tudo aquilo que nós já sentimos um dia, e eu tenho certeza que você vai se ver muito nessas páginas. Se no início desse vídeo eu havia indicado O Primeiro Amor, do Turgenev, e eu disse que nós tínhamos traços da psicanálise aqui, o livro que eu vou indicar agora, ele é bem anterior a Freud, e ele abre as portas. Eu imagino que Freud deve ter lido e relido esse livro aqui para chegar no complexo de Édipo, para pensar o desenvolvimento da criança, o desenvolvimento da libido, o papel, né, da libido como energia vital
Porque, gente, o que o Dostoiévski fez nesse livro? Primeiro, ele escreve quando ele estava em cárcere, preso, ele estava esperando a sua sentença e ele escreve este romance. O romance de uma criança de 6 anos que se apaixona perdidamente por uma mulher e, é claro, uma criança, primeiro, a criança ela não entende que ela está apaixonada, ela não sabe o que ela está sentindo, mas ela faz de tudo para proteger aquela moça. Se passa numa cidade muito rica e esse ambiente de festas, de encontros, traz como protagonista essa criança de 6 anos que vira o herói dessa moça. E claro, o livro é Um Pequeno Herói, o nome, o título, e esse heroísmo ele se dá em 3 momentos mais especificamente do livro. Não apenas ele, o menino, ele é o herói da moça pela situação última, eu não vou dar, tá bom, nenhum spoiler aqui, fica tranquilo, mas claro, lá no final do livro existe uma ideia muito clara do porquê que ele é considerado o herói, mas só que durante a leitura, durante a narrativa, há outros 2 momentos em que ele assume o lugar de herói, tanto diante da moça quanto diante de todas as pessoas que estavam ali naquele lugar. Portanto, fica a indicação dessa leitura, e eu vou procurar aqui uma citação que eu fiquei apaixonado por ela. É justamente essa citação aqui onde vão falar de homens ricos e da sociedade rica, de como que eles se comportam, e olha que leitura psicológica que o Dostoiévski vai fazer dessas pessoas. Ele vai dizer o seguinte: para tudo ele tem reservado uma frase feita, e o que é o cúmulo da destreza de sua parte, uma frase da última moda. Inclusive são eles mesmos que contribuem com a moda, difundindo boca a boca por todos os cruzamentos essa ideia na qual farejam sucesso. São justamente eles que têm faro para farejar essa frase da moda e se apoderar dela antes dos outros, de tal modo que é como se ela tivesse saído deles. Eles, sobretudo, se abastecem de suas frases para exprimir a sua profunda simpatia pela humanidade, para definir qual a forma de filantropia mais correta e justificável racionalmente, e, por fim, para punir incansavelmente o romantismo. Ou seja, ainda tudo que é belo e verdadeiro, que em cada átomo tem mais valor que toda espécie de moluscos deles. Mas são muito toscos para reconhecer a verdade numa forma anômala, transitória e inacabada. E rejeitam tudo o que ainda não amadureceu. Não é estável e está em fermentação. Um homem bem nutrido passou sua vida toda alegremente, teve tudo de mão beijada, ele mesmo não fez nada e não sabe como é difícil qualquer trabalho. E por isso, ai daquele que tocar nos seus sentimentos gordurosos com alguma aspereza. Ele nunca o perdoará por isso, sempre haverá de se lembrar e se vingar dele com prazer. Em resumo, meu herói não é nada mais, nada menos que um saco gigantesco, enfunado a não mais poder, cheio de máximas, de frases da moda e etiquetas de todos os gêneros e espécies. Meus queridos, minhas queridas, Um Pequeno Herói, Fyodor Dostoiévski, e esse livro aqui é o que eu encerro de todas essas indicações que eu dei para vocês, 6 livros que tem aí para vocês escolherem, se já leram, para reler, se quiserem, claro, se fizer sentido, se ainda não leram, para escolher algum para essas férias, quem sabe. Estou gravando esse vídeo em dezembro de 2025, aí prestes a gente entrar de férias. Com certeza são leituras que nos tiram do nosso comodismo, são leituras que não são leituras assim que nós vamos lendo e simplesmente passa, não. São leituras de conteúdos que ficam, que nos ajudam e nos formam pessoas melhores. Eu digo isso justamente por mim, né? A minha visão de mundo, minha visão de pessoa, ela se transforma cada vez mais a cada livro lido, principalmente esses livros de peso, livros clássicos, livros que sabem falar sobre a existência humana, sobre a psicologia humana, a forma que o ser humano sente, pensa, age. E perceba, em todos os livros você vai encontrar o herói, o mocinho, aquele que é mau, o que é bom, o que tenta passar a perna, o que tenta se vingar, o que tenta se esquivar. E se você fizer uma leitura muito pessoal e atenta, você sempre vai se encontrar em cada um deles. Isso é o mais importante. Nós somos todos os personagens que estão nesses livros aqui. Não tenha modéstia em se revelar e se encontrar em cada uma
dessas leituras e tantas outras que também fazem o mesmo papel de descrever e de traduzir a existência humana. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se faz sentido tudo isso para você, se você gosta também desses conteúdos, coloca aqui no comentário para eu saber, para eu poder produzir mais conteúdos assim, de indicações, né, de sínteses, enfim, de resumos e comentários, né, resenhas sobre os livros que eu leio, porque pode também te ajudar e ajudar outras pessoas. Se você conhece alguém que gosta e gostaria de conhecer o meu perfil, encaminhe esse vídeo para ela e fica aqui a sugestão para que você possa se inscrever no meu canal se ainda não é inscrito, porque isso me ajuda, me fortalece também a continuar produzindo conteúdos, me dá sentido também de poder estar alcançando mais vida, mais corações, porque esse é o meu maior intuito, o meu maior objetivo aqui. Bom, e que nós possamos, através das leituras, a partir da contemplação da vida como ela é, seguir buscando sentido. Obrigado por estar aqui e eu te espero aqui nesse lugar no próximo vídeo. Até lá!